Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Aline Bruni, eu sou professora do Departamento de Química e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o bacharelado em Química com habilitação em Química Forense. Esse é meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me escrever. Bem, vamos começar então a explicar o que seria Química Forense. Para entender isso, a gente precisa pensar no cometimento de um crime. Toda vez que um crime é cometido, existe o quê? Uma pessoa por trás, né? Não tem como um crime ser cometido sem a ação de alguém. Toda vez que essa pessoa age para cometer um crime, ela deixa vestígios que vão ser coletados ela deixa vestígios que vão ser coletados e esses vestígios vão ser analisados para quê? Para que seja comprovada a identidade dessa pessoa e a forma como ela agiu. Esses dados vão ser utilizados para o sistema jurídico. A nossa Constituição, ela protege, né, no artigo 5º, vários direitos e garantias fundamentais. Entre eles, a gente tem a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, qualquer análise forense, ela está diretamente ligada à proteção da liberdade. Então, para uma pessoa ser encarcerada, é necessário que ela seja adequadamente investigada, processada e julgada. E para isso é necessário que haja provas que sejam suficientes para justificar o encarceramento dessa pessoa. Então, se essas provas não existem, esse procedimento não é terminado de maneira adequada. Então, qual que é a importância da química forense? A gente tem aqui, né, a expectativa. As séries televisivas foram responsáveis por popularizar as ciências forenses, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, quando um estudante, né, vem, às vezes, para o curso de Química Forense, ele tem essa ideia de que, na verdade, é um CSI, enfim, uma ideia que é embasada por uma série televisiva. Mas a realidade, principalmente do nosso país, ela é bem outra, tá? A gente tem uma falta muito grande de recursos materiais e também de recursos humanos. Então, existe um déficit muito grande de peritos criminais e isso acaba causando uma série de problemas dentro da investigação criminal. Esses problemas são facilmente encontrados na mídia, tá? Então, aqui a gente tem, né, sem funcionário para operar equipamento, ML não libera corpo de uma criança, falta de perito atrasa a emissão de laudos, os crimes não são solucionados, enfim. A ausência de recursos, tanto materiais quanto humanos, faz com que a gente não tenha a correta aplicação, né, a correta coleta de provas e aplicação da justiça de uma forma que se espera, tá? Por isso, né, a gente precisa falar um pouco de ensino na área forense. A Universidade de São Paulo e o Departamento de Química de Ribeirão Preto foi pioneiro, tanto a universidade quanto o departamento foram pioneiros em implementar uma modalidade da área forense no Brasil, nesse caso a química. A gente tem várias áreas do conhecimento, como nós vamos ver, mas é importante que a gente saiba que foi a primeira vez que se teve um curso realmente voltado para a área forense. E isso foi e ainda é um grande desafio, tá? Então, aqui, né, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a gente teve a implementação do bacharelado em Química Forense. Qual que é o objetivo dessa habilitação, dessa modalidade do curso de Química, tá? O profissional na área forense, ele tem que ter a capacidade, né, de interagir com todos os outros profissionais nas áreas jurídica e outras áreas científicas correlatas. Então, a gente tem, lógico que a gente vai aplicar os métodos de Química, mas tem que entender um pouco de todos os outros métodos para que a gente consiga conversar com as outras áreas do conhecimento. Então, o bacharel em Química Forense, isso é muito importante deixar claro, ele tem
sólido conhecimento em química básica. Então, eu sempre falo que, independente da modalidade ou da habilitação, antes de tudo, você vai ser um profissional da química, tá? E isso vai te dar competências do bacharelado em química. Mas, lógico que aí a gente vai ter as disciplinas especializadas específicas, né, da área forense, como direito, ciências forenses, criminalística e análise pericial de locais de crime. A gente também tem algumas químicas analíticas que são específicas para que sejam avaliados materiais que são coletados em locais de crime simulados, que a gente vai falar, tá certo? Bom, então toda vez que a química e o direito, né, se encontram, digamos assim, a gente tem a química forense. Então a gente diz que a química forense, ela entra quando os mecanismos jurídicos requerem da química o conhecimento para que isso seja levado, para que sejam avaliados vestígios, isso seja levado a um tribunal. A avaliação forense, ela é muito interdisciplinar, tá? Então, aqui a gente vê que nunca você vai ter, assim, às vezes só um tipo de análise. Mas a química, ela é usada em ela é útil para auxiliar a resolver diversos tipos de crime, como os que eu vou falar agora. Então, a gente tem os crimes contra a vida, né? Análise de manchas de sangue, tipos de arma, resíduos de disparos de arma de fogo, crimes contra a dignidade sexual. Então, aí a gente precisa também do auxílio, né, de trabalhar junto com o médico legista para análise de fluidos corporais, crimes contra o patrimônio. Então, você pode usar materiais químicos para modelar marcas e ferramentas, cabelos e fibras. Crimes contra a administração pública, a análise de documentos é muito utilizada, tá? E entram vários tipos de fundamentos da química, papéis, tintas. Crimes contra a ordem financeira, análise de moeda falsa, inclusive a gente vai ter um vídeo depois falando um pouco mais sobre isso. Crimes ambientais, a parte de química é extremamente importante para ajudar nesse caso e elucidar problemas relacionados à poluição, tanto de ar, quanto de água, quanto de solo. Crimes em relação à lei de drogas, né? Geralmente você vai avaliar o tipo de substância, se ela é ou não proibida, e isso também pode auxiliar na diferenciação entre usuário e narcotraficante. Crimes de trânsito, geralmente exames toxicológicos, para saber se a pessoa está dirigindo sob influência de alguma substância. E fraudes diversas, como combustíveis, remédios, bebidas, entre outras. Existem muitas fraudes e muitas delas precisam do conhecimento químico. E é importante também a gente separar um pouquinho o que é o que dentro das ciências forenses. Muitas vezes o estudante, né, já falei que ele vem com a expectativa do CSI, e chama muita atenção crimes contra a vida, por exemplo, né, envolvendo vítimas fatais, e crimes correlatos, tá? Então é importante a gente separar o que o químico faz, né? Será que o químico ele vai mexer, por exemplo, num corpo, num caso de vítima fatal? Isso quem faz é o médico legista. Então o que a gente tem aqui? É importante a gente separar, dizer que a medicina legal é diferente da avaliação criminalística, também é diferente da criminologia. As ciências forenses, portanto, elas abarcam, né, 3 grandes áreas, tá? A criminalística, a criminologia e a medicina legal. Dentro da criminalística, várias áreas do conhecimento podem atuar, como matemática, física, biologia, computação, engenharia, farmácia, enfim, são muitas áreas mesmo. Na criminologia, por outro lado, a gente tem um aspecto mais sociológico e psicológico que leva, essa avaliação é feita para entender o que leva ao cometimento de um crime. E no caso da medicina legal, a gente tem áreas como a medicina, a odontologia, recentemente a enfermagem, que é uma área emergente, que tem tido muita coisa legal, inclusive no sentido de utilização das ciências forenses de maneira preventiva, tá? Dentro do nosso departamento, a gente tem várias práticas e vivências para inserir o nosso aluno dentro da, digamos assim, da prática
inserir ele um pouco dentro da prática profissional. Então, nós temos as cenas de crime simuladas, ou seja, a gente faz cenas de crime onde a gente simula vestígios e uma série de outras situações, para serem avaliados, né, evidências e vestígios latentes, também análises toxicológicas, já fizemos júri simulado, e durante o curso os alunos também chegam a visitar o Centro de Medicina Legal, conhecer a sala de necropsias, enfim, entre outras atividades inúmeras, né, dentro do nosso departamento. Então, aqui algumas fotos, né, das nossas práticas para vocês. Então, aqui é um local onde vestígios estão sendo coletados. Também a gente tem aqui, enfim, gesso, que é utilizado para moldagem de pegadas e uma série de outras atividades. Então, aqui as pegadas que são previamente feitas no local, e depois são moldadas pelos alunos. Aqui é uma varredura, né, que a gente fez um local de crime simulado ao ar livre, tá? Onde os alunos fazem, utilizando as técnicas de varredura de local de crime, que são aprendidas durante o curso. E aí a gente tem também revelação de impressões digitais, análises de documentos, enfim, várias práticas que são utilizadas dentro do curso para que o estudante possa ficar familiarizado com esses experimentos, tá? Aqui são alguns aparelhos e reagentes também utilizados, então aqui, né, a gente chama de um espectrômetro de absorção atômica, um microscópio eletrônico de varredura, que é muito utilizado, por exemplo, para registro, para avaliação de disparos de arma de fogo, e aqui nós temos, né, reagentes que são comumente utilizados para identificação de substâncias psicoativas. Aqui algumas fotos dos nossos alunos participando de júris simulados, nesse caso específico foi junto com a graduação do direito, então eles fizeram um júri, as nossas alunas foram as peritas do caso do júri simulado deles, foi uma prática muito, muito legal. E qual que é a importância profissional dessa área do conhecimento? É importante a gente saber que toda área ligada à parte forense, ela tem um interesse humano muito grande por trás. Então, nós temos aí que o cientista forense, ele deve ser imparcial sempre e científico. Então, a química, ela pode ser usada para diversos pontos, desde auxiliar, né, avaliações para orientar políticas públicas, para ajudar na investigação e para garantir um julgamento justo baseado em provas coletadas dentro do método científico. No mercado de trabalho, não é só perícia criminal que existe, existem várias formas de avaliação pericial, que talvez não são tão conhecidas por todos, porque a parte criminal é a que mais chama atenção, mas nós temos também a perícia civil, perícia particular e a pesquisa, que no Brasil está começando a ganhar bastante importância da pesquisa na análise forense, que é o que nós fazemos dentro da universidade, e a gente vai explicar um pouquinho disso para vocês. Então, aqui nós temos, né, a química forense, portanto, ela pode auxiliar a pessoa na prática da perícia criminal, da perícia civil, perícia particular e também da pesquisa. Vamos falar, então, um pouco sobre pesquisa e apresentar os professores e as linhas de pesquisa do nosso departamento. Então, eu organizei essa lista, né, por ordem alfabética. Então, como eu sou a Aline, o meu é o primeiro nome. Eu trabalho especificamente com métodos computacionais e estatísticos. Da minha área é química computacional, e a gente estuda, né, substâncias psicoativas e pesticidas, dentre outras coisas, mas essas são as linhas mais comuns dentro do nosso laboratório. E também a gente faz pesquisas em criminalística, ciências forenses e perícia ambiental. O professor Bruno, ele trabalha com a parte de química analítica forense, investigando drogas de abuso e aspectos médicos legais do álcool, além de amostras alternativas para investigação toxicológica e para a parte pós-mortem. Para investigação de drogas pós-mortem, quer dizer, após a morte, ou seja, se a pessoa morreu ou não intoxicada por alguma coisa. O professor Celso, ele faz pesquisa com DNA, né, então a parte de biologia molecular e genética, estudando principalmente genética de populações, genética humana
e genética forense. Professor Daniel é especialista em toxicologia bioquímica, estuda contaminantes emergentes e dados toxicológicos, além de fazer uma série, ser apto a fazer uma série de cálculos sobre perigos, né, relacionados a limites de exposição, conforme critérios internacionais. Professor Jesus é o professor que é o nosso professor perito, ele é perito criminal federal, e ele é especialista em uma série de técnicas, como locais de crime, reprodução simulada, análise de documentos e uma série de outras atividades extremamente importantes para a perícia. O professor Marcelo trabalha com a parte de química eletroanalítica e ele cria eletrodos, né, modificados para análise de entorpecentes e também biodiesel. Professora Márcia, também da área de química analítica, trabalha com toxicidade de nanopartículas. Toda vez que a gente fala de toxicidade, e nesse caso tem uma importância muito grande para a parte de crimes ambientais, resíduos de disparo de arma de fogo e também ensaios de bioacessibilidade de contaminantes em poluentes urbanos, alimentos e solos. Em 2013, nós, né, esses 7 professores, a gente criou a Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. Então, essa é a foto oficial da criação de nossa sociedade, e aqui estão todos os professores que eu apresentei a vocês. Em 2018, nós fizemos a primeira edição, né, de um evento específico para ensino médio, que foi chamado de SBCF Jovem. Fique de olho aí nas nossas redes sociais para saber como que vai ser feito esse ano, ou não, aí a gente não decidiu ainda a melhor forma de fazer nem o dia, mas acredito que não vamos abandonar esse projeto, mesmo que seja para ser feito de maneira virtual. No nosso departamento também temos os livros que foram lançados por esses professores, então, Fundamentos de Química Forense, Locais de Crime, Ciências Forenses, o Química Forense Experimental e Toxicologia Forense. Então, é importante também a gente deixar colocado que no âmbito internacional, a química forense também é muito importante. A troca de dados pode auxiliar, né, a investigações que são feitas em colaboração com outros países, pode auxiliar em alimentar dados de direitos humanos. E é muito importante a gente saber que a avaliação forense, ela não é importante só para aprender, mas ela é extremamente importante para libertar, para provar a inocência de uma pessoa. Bom, agora eu vou deixar vocês, antes, só rapidinho, eu vou agradecer todos os envolvidos, né, nessa feira de profissões, então a USP propriamente dita, o SEIC, né, que fez tudo, preparou tudo com carinho especial para vocês, o nosso departamento e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, bem como todas as agências de fomento, FAPESP, CAPES e CNPq aqui dentro do INCT Forense, do qual eu faço parte, Instituto Nacional de Tecnologia Forense. E agora eu vou deixar vocês com um filminho especial do Professor Jesus para terminar de mostrar aí a nossa modalidade, a nossa habilitação. Um abraço a todos e, vem para a Forense, tá bom? Obrigada. Olá, meu nome é Jesus Antônio Velho, eu sou perito e professor do curso de bacharelado em Química Forense da USP de Ribeirão. Nós estamos aqui no laboratório de documentoscopia. Neste laboratório são analisados os principais documentos e sua respectiva autenticidade. Então, sempre que tem suspeita, por exemplo, de falsificação de dinheiro, falsificação de um passaporte, falsificação de uma cédula de identidade, esses documentos são apreendidos, são vestígios de uma ação criminosa e vêm para a perícia. E laboratórios como esse fazem as análises. Então eu tenho aqui, vamos exemplificar hoje para vocês, duas cédulas, segundo a família do real, exemplar de R$100. Qual que vocês acham que é verdadeira? A gente olhando olho nu, são muito, muito parecidas. Vou mostrar agora para vocês essas duas cédulas dentro desse aparelho, que é um comparador espectral.
que esse comparador espectral faz? Ele incide sobre as células diferentes comprimentos de onda, de energia, de luz, e em função disso a gente consegue identificar elementos de segurança nessas células, né? Todos os documentos, a sua autenticidade é baseada na presença ou não de alguns elementos de segurança. Então, vou mostrar aqui para vocês as duas células. Essa imagem que vocês estão vendo é com a luz natural, e agora eu vou irradiar a luz na faixa de onda do ultravioleta, próximo ali, um comprimento de onda específico de 365 nanômetros. Vamos ver aí a diferença. Olha a diferença das duas células, né? Observe que a célula verdadeira, a que está embaixo, né? E a célula falsificada. Olha a diferença de comportamento frente à radiação ultravioleta. Papel verdadeiro, o papel vem do algodão, ele é não reativo à luz ultravioleta. Esse aparelho, além de permitir que a gente incida feixes específicos de luz em diferentes comprimentos de onda, ele também permite ampliação em diferentes aumentos. Com aumento de 14 vezes, é possível identificar os tipos de impressão. Aqui nós temos a impressão em calcografia, que é uma impressão em relevo, presente em exemplares de cédula autêntica. Agora eu vou substituir aquela cédula que está lá, que é uma cédula autêntica, por uma cédula falsificada. Tentar colocar a mesma região para ver a caracterização do processo de impressão. A gente observa uma impressão sem relevo, feitas por por pequenas retículas lançadas sobre o papel, típica aí da impressão jato de tinta, que foi a impressão utilizada para a falsificação da cédula. Olá pessoal, estamos no laboratório de Química Forense. Aqui são realizadas as análises, por exemplo, de drogas apreendidas. Você que tem a apreensão de uma substância suspeita de ser entorpecente, ela vem para esse laboratório para que ocorra a correta identificação. A gente recebe as mais variadas substâncias para a caracterização. Hoje nós temos aqui, vou mostrar para vocês, 4 amostras de substâncias para a caracterização. Primeira amostra aqui, cipó branco, suspeito de ser cocaína na forma de cloridrato. Segundo, são amostra de alguns comprimidos que chegaram aqui para a gente, suspeita de êxtase. Temos também aqui na terceira amostra, material suspeito de ser cristal de metanfetamina. E também um prensado aí de cannabis sativa, a popular maconha. Além da análise de droga, esse laboratório realiza também uma série de outras análises envolvendo conhecimentos químicos, como, por exemplo, a determinação de resíduos relativos a disparos, né? Então, muitas vezes chama para a gente a caracterização de elementos químicos presentes nas mãos ou vestes de um atirador para determinar se essa pessoa realizou ou não disparos. Bem, essa foi a nossa apresentação e agora eu agradeço muito a atenção de todos vocês e estou aberta para perguntas que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Professora, a dúvida de muitos alunos, né, para todos os cursos do bacharel, né, independente da ênfase, é sobre os estágios, né? Eles gostam de saber quando que ocorre e onde que eles vão fazer esses estágios. Após a resposta, você já pode finalizar e tecer suas palavras finais. Muito obrigado. Bem, os estágios, a gente tem diversos tipos de estágio, né, em ciências forenses, dentro do departamento. Eles podem ser cumpridos
no laboratório de um docente, ou seja, você vai desenvolver um projetinho, alguma pesquisa, ou acompanhar algum aluno de pós-graduação, ou desenvolver o seu próprio projeto dentro do próprio departamento, com os docentes que apresentei para vocês. Então, vamos supor, se vocês quiserem fazer estágio com química computacional, será na área forense, vocês vão para o meu laboratório. Se vocês quiserem fazer com a parte de toxicologia em amostras biológicas, professor Bruno, enfim, você vai escolher esses estágios. E a gente tem também, está suspenso no momento, até por conta da pandemia, a gente está tentando refazer, mas a gente já teve convênios de estágio com a polícia científica, tá? Então, muitos dos nossos alunos já fizeram estágio mesmo aqui em Ribeirão Preto, aliás, um agradecimento ao Instituto de Criminalística de Ribeirão Preto, por receberem, né, os nossos alunos, estarem abertos dentro, lógico, de toda a parte documental que tem que ser avaliada, tem que ser colocada em prática para isso, mas estarem abertos para receber os nossos alunos para estágio. Isso tem sido extremamente importante, porque ele coloca realmente o estudante de graduação dentro da realidade do trabalho feito pelos peritos. Então, eu acho que existem várias possibilidades, e o estágio pode ser feito durante o curso, em alguns momentos, tem as disciplinas, e agora, acho que o último semestre, se eu não me engano, vai ser deixado exclusivamente para estágio. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. E eu agradeço muito a atenção, aqui está meu e-mail novamente, me coloco à disposição. A química forense é desafiadora, é muito legal, você vai aprender uma série de coisas, você vai aprender a ser interdisciplinar e você vai aprender a resolver problemas que são relacionados à vida real e saber como usar o método científico para auxiliar no sistema de justiça. Então, é um desafio, é muito legal, envolve muito conhecimento, e é isso, gente. Espero vocês aqui na USP, espero vocês na Química Forense. Um grande abraço para todo mundo.